5. Hoje eu queria falar um pouquinho desse texto, junto com um sermão que eu tenho no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 13, João 5, já foi, e eu espero que esse verbo fique no passado, já foi. Nos sermões e nos textos onde eu mais tenho depois que explicar. Já chegaram a ficar muito bravos comigo por eu ter pregado esse texto do jeito que o texto se apresenta, né? Geralmente quem fez isso baseado no texto acabou perdendo algumas coisas do texto. E a nossa intenção é que a gente aprenda junto. Como eu sempre digo, você não tem a obrigação de concordar, mas nós todos temos a obrigação de entender o texto, né? De pesquisar o texto, de analisar o que o texto diz. Amém? Então nós vamos hoje meditar nesse texto. Eu queria muito da sua atenção. Talvez algumas coisas aqui não sejam do jeito que você sempre imaginou que fossem nesse texto. Amém? João 5. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque, chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos. Aí abre lá o colchete, esperando o movimento da água, pois o anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, primeiro que ele entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Aí vai fechar o colchetezinho no texto, né? Tem um colchete ali, ele fecha depois de doença aqui. Aí, verso 5. E estava ali um homem, enfermo, havia 38 anos. Vendo deitado e sabendo que vivia assim muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca ou a tua cama, né, a tua esteira, e anda. Imediatamente o homem ficou curado, e pegando a maca começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado. Não te é permitido carregar essa maca. Ele, porém, respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda. Perguntaram-lhe então: quem é o homem que te disse: pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente no lugar. Jesus encontrou mais tarde no templo e disse: olha, já estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infligia o sábado, mas também porque dizia que Deus era o seu Pai, fazendo-se ele igual a Deus. Amém? Pai, nós te agradecemos. Obrigado pelo texto, por termos diante de nós uma porção da Escritura. Que o Senhor agora alimente a nossa alma com ela. E que o Senhor retire de nós todas as nossas defesas, para que a gente fique livre para o texto. Que esse texto agora tenha o poder de fazer as cirurgias necessárias, aonde nenhum bisturi alcance. Que o Senhor nos desmanche pelo texto e nos refaça com esse texto, para que a gente saia daqui melhor do que entrou. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto diz para nós que Jesus foi a uma festa. Havia uma festa aqui em Jerusalém nesse episódio, nesse dia. Né? Mas enquanto o povo foi para a festa, enquanto aqueles que estavam indo a Jerusalém se movimentavam para essa festa, Jesus vai para um outro lugar. Jesus não vai diretamente à festa, ao local onde estavam concentradas as pessoas. Ele vai para um lugar um pouco mais distante, chamada Porta das Ovelhas. Tinha esse nome, o lugar para onde Jesus foi. Provavelmente esse nome, a Porta das Ovelhas, foi dado a esse lugar porque é através dessa porta, desse pórtico, que as ovelhas que iam para o sacrifício eram conduzidas. Então, provavelmente era uma parte de trás, do templo, alguma área mais retirada para que os animais entrassem direto, né? E não passassem pelo local onde entravam as pessoas pelo templo. Por isso era a Porta das Ovelhas. Esse é o mais provável para o nome.
E especificamente nesse local, na Porta das Ovelhas, havia um tanque. O texto diz que tinha um tanque. Esse nome tinha um nome específico na língua hebraica, era Betesda, tanque de Betesda. Betesda, numa tradução, quer dizer casa de misericórdia. Então, deram um nome a esse tanque. O lugar da misericórdia, a casa da misericórdia, Betesda. E por que era chamado assim? Né? A gente já vai ver isso. E esse tanque, ou esse reservatório que tinha ali, nessa entrada das ovelhas, na entrada onde passavam os animais, ele foi redescoberto em 1888. Então, fatos arqueológicos confirmam esse texto bíblico, né? E na ocasião dessa restauração da igreja de Santa Ana, lá em Jerusalém, no nordeste de Jerusalém. Como que eles sabem que acharam um local? Como é que eles têm certeza de que é o local referido no texto? Porque tinha uma parede, quando eles foram restaurar e começaram o trabalho de restauração, tinha uma parede desbotada. E nessa parede tinha um desenho de um... E começaram o trabalho de restauração, tinha uma parede desbotada. E nessa parede tinha um desenho de um anjo, balançando água, com a mão na água. Então eles deduzem que exatamente ali era o tanque, porque tinha um anjo pintado na parede já desbotado. Isso é fato arqueológico, né? Então, a igreja primitiva considerava esse lugar como sendo o local que o texto se refere, né? O tanque de Betesda, a porta das ovelhas. Pois bem, nos dias de Jesus, esse lugar, segundo o texto de João aqui, tinha 5 pórticos, 5 andares, mas não andares altos, né? 5 elevações, podemos dizer assim, 5 pórticos. Eram também, esses pórticos tinham colunas, e essas colunas elas tinham lençóis amarrados no alto e nas pontas para fazer sombra. Então era um lugar onde as pessoas sentavam, descansavam. E o texto diz que, por causa do lugar ser assim, por ter esse local de descanso, de sombra, ficavam ali muitos doentes, deitavam ali. Primeiro para se proteger do calor, ficavam ali nesse local, e muitos, não poucos, doentes, né? Muitos enfermos. E tem um detalhe que não pode passar desapercebido, é que os 2 primeiros milagres de Jesus no Evangelho de João não foram feitos para o público, mas foram feitos para a particularidade, para os que estavam com Jesus, os discípulos. A transformação da água em vinho, né, no casamento, em Caná. Isso não foi feito para todo mundo. Isso foi feito para os discípulos, e quem soube, além dos discípulos, do milagre, foram os que prepararam a água, que sabiam que tinham colocado água nas talhas e depois estavam elogiando um vinho. Aí eles perguntaram, como vinho se eu não coloquei vinho lá dentro? Eu coloquei água. Né? Então, a gente percebe que esse milagre foi feito para poucos. E depois um outro texto vai dizer também que Jesus cura o servo de um rico, de um aristocrata. E também quem fica sabendo da cura são só os discípulos. Então, os 2 primeiros milagres de João são particulares. Mas aqui, esse milagre de Jesus, registrado no capítulo 5, ele não foi apenas público. Jesus faz, em João, ele faz o seu primeiro milagre para todos verem. Ele faz numa festa onde tem muita gente concentrada, ele faz para que todos enxerguem, e ele faz também no sábado, num dia em que é proibido trabalhar, né? Em que eles tinham essa regra, e a gente já vai falar um pouco disso. Por isso ele tem muita oposição. Então, a gente tem no Evangelho aqui de João o início da perseguição de Jesus. No capítulo 5 de João, João declara para nós que Jesus começa a ser perseguido abertamente. O texto encerra dizendo que a partir desse milagre, a partir desse feito e das falas de Jesus, eles procuram matá-lo. Então, em João, Jesus se abre para o público no capítulo 5, nesse milagre. Mas como a comida de Jesus, como ele mesmo diz no Evangelho, é fazer a vontade do Pai, essa é a verdadeira comida e bebida, e a vontade do Pai é que ele salve os perdidos, que ele salve os pecadores, que ele morra na cruz como perdão e propiciação dos pecados, Jesus não tem problemas em se expor. Jesus não tem problemas, ele não faz. Os 2 primeiros são para os discípulos por uma razão própria, mas esse é aberto. Por mais que as pessoas critiquem, não aceitem, ele faz para todos, porque essa é a missão de Jesus Cristo. Então Jesus aqui está aberto a isso. Então a gente pode deduzir que a partir do capítulo 5 de João, Jesus quer demonstrar a todos o poder do Evangelho. O poder que passa agora a ser manifestado a todos por meio dele, Jesus, por meio da sua missão. Jesus quer estabelecer que o Evangelho veio com todo o poder para nos libertar e para nos livrar de algumas coisas que nos acorrentavam. O primeiro pecado, a gente vai falar disso, claro.
Por mais que ele esteja em último lugar no texto, é para isso que Jesus veio, para nos libertar do pecado, para não vivermos mais escravos do pecado. Mas também para nos libertar de outras amarras que nos agarram durante a vida, que tentam nos seduzir e nos sequestrar, viver uma vida fora do evangelho, com cara de evangelho. Fora de Deus, mas que parece que é Deus. Entende? E a gente vai falar disso. Então, eu queria meditar com você sobre isso. O poder do evangelho. O poder do evangelho, revelado aqui em João capítulo 5, em primeiro lugar, nos liberta do misticismo. Verso 3. Neles ficava deitado uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, abre cocheiros, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ele entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Olha só, o texto diz que nesse lugar ficavam doentes, mancos, coxos, paralíticos, cegos, porque um anjo visitava esse tanque. E o texto diz de tempos em tempos, ou seja, não tem hora marcada, é a hora que desce na telha do anjo de ninguém. Uma vez por dia, 2 vezes por dia, poderia ser mais, poderia ser um dia sem o anjo aparecer. Ficar lá um dia inteiro sem nada acontecer. Porque o texto diz que ele vinha de tempos em tempos. E quando o anjo mexesse a água, balançasse a água, que eles percebessem que a água estava se movimentando, um só, o primeiro, o mais esperto, o mais ligado, tinha que entrar. E se ele entrasse, ele ficava. Imagina a disputa que era nesse lugar. A disputa, a guerra que era nesse lugar. Então, nessas 5 tendas improvisadas, estava ali essa multidão de doentes enfermos. O texto particularmente cita cegos, coxos e paralíticos. Então, gente que mancava, por alguma enfermidade do corpo, gente que não andava, que é o caso do curado, e até cego, gente que não enxergava. João afirma para nós que o homem que Jesus curou era um desses paralíticos. Ele estava ali, esperando. Agora, perceba uma coisa. Depois da primeira parte do verso 3, que eu li, tem o seguinte relato: esperando que se movesse a água. E aí nós temos o verso 4, que diz que o anjo vinha e enchia a água qualquer um que entrasse. Por que isso está entre colchetes? Por que esse texto está separado no nosso texto bíblico? E você vai encontrar outros, se você fizer uma leitura bíblica, você vai ver que tem outros textos que também têm colchetes, possuem também a mesma coisa. Primeira coisa que a gente tem que entender, e é claro que isso aqui, para você saber, você tem que estudar, porque você não sabe de qualquer maneira. Primeira coisa que a gente tem que entender é que nenhum dos melhores e dos mais antigos manuscritos, ou seja, cópias dos originais, o que a gente tem de mais antigo escrito na língua original, na língua hebraica e grega, hebraico Antigo Testamento e grego do Novo, nenhum desses melhores manuscritos tem esses versos. Esses versos não estão no texto que mais se aproxima do original. Não tem esse que está entre colchetes. O verso 4 não existe e o 3 não existe. Você pergunta, por que está na minha Bíblia? Se isso não estava na Bíblia original, por que colocaram isso aqui? Por que isso aqui está aqui? Então, assim, gente, é muito mais difícil explicar o porquê que não está lá do que explicar o porquê que está aqui. Aqui não é tão difícil de explicar. Isso aqui era uma nota de rodapé. É o que a maioria dos exegetas concorda. Isso aqui é uma nota de rodapé que explicava o porquê que esses doentes estavam ali. Então você lia o texto, terminava ali no 3 e passava para o 5. E você poderia se perguntar, mas por que esse povo parava ali? Por que ficavam esses doentes ali? Qual que é a explicação? Aí lá embaixo, como você compra a Bíblia de comentários, se você usa a Bíblia de estudo, sempre tem a nota de rodapé que explica as coisas. Tem. Lá no texto original tinha explicando, ó, isso acontecia porque lá acreditava-se que um anjo ia lá e balançava a água e movia a água. E aí o doente que entrasse primeiro era curado. Então por isso que esse povo ficava ali, certo? Com o tempo, para se ganhar um espaço, porque era muito caro escrever antes da imprensa, antes do papel imprimido, isso aqui era feito à mão, primeiro em papiro, né? Aquele junco que nasce lá na beira do Rio Nilo, primeiro lá no Antigo Testamento, depois já era em couro de animal.
Mas para se ganhar espaço, para não perder espaço de escrito, o que eles fizeram? Tira essa nota de rodapé e coloca ela no texto. Mas não para afirmar que isso é verdade, mas para explicar. Então, quem estava lá e viveu perto de quando o texto foi escrito, quando lê isso aqui, entendia. Ah, eu lembro desse fato. O pessoal ficava lá mesmo. Era uma explicação. Então, nunca houve ninguém curado nesse tanque, nunca houve um anjo ali. O texto não afirma que isso acontecia. O texto está explicando o porquê eles ficavam lá. Então, nunca teve anjo balançando lá. E nunca tem nenhum curado, porque João não relata ninguém curado e Jesus não ajuda nenhum deles a entrar lá. O que Jesus faz quando chega ali? Ele quer acabar com a crendice. Ele escolhe um e diz: eu vou acabar com isso aqui agora. Você vai parar de ficar aqui acreditando numa coisa que não existe. Num conto, num engano. Além de sofrerem de uma doença, ainda sofrem de maneira psicológica. Ficam presos em uma coisa inexistente, acreditando em algo que não acontece. Jesus entra ali exatamente para destruir essa ideia mística que a gente tem de Deus. Essa ideia nossa de que se nós cumprirmos algumas regrinhas e acreditarmos em algo que a gente não enxerga, mas que alguém disse que funciona, a gente faz. Né? Quem lembra aqui das superstições? Quem tem uma família grande aí viveu de superstição por muito tempo. Até pouco tempo atrás, gente, leite e manga matava. E eu conheço pessoas que até hoje não misturam, porque acreditam piamente que se fizerem isso vão morrer. Então a gente acaba acreditando em coisas que não existem. E isso só se agrava mais quando a gente passa isso para uma vida espiritual com Deus. A gente deixa de encontrar Deus apenas em Cristo, no que está revelado na Escritura, para tentar encontrar Deus em coisas místicas, em enganos. Jesus quer acabar com isso aqui. Jesus quer acabar com essa ideia. Não existe um anjo. Nunca houve um anjo. Vamos raciocinar juntos aqui agora. Fazer um exercício de raciocínio. Você tem muito dinheiro, a ponto de você poder ajudar muita gente. E na sua rua, no seu bairro, tem muita gente passando fome, morando na rua, morador de rua em situação de rua. Aí um dia você compadecido olha naquele povo e diz assim: quer saber, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho sobrando, eu tenho dinheiro, eu vou ajudar esse povo, eu vou ver o que eu posso fazer por ele. Só que daí você diz assim: mas eu vou brincar. Eu vou fazer isso, mas eu vou brincar. Aí você pega, do alto do prédio que você mora, uma, um tanto de cesta básica, roupa, tudo cara, bonita, tudo coisa gostosa de comer, monta tudo aquilo. E diz assim: olha, eu vou dar isso aqui. Mas vocês ficam aí embaixo e vocês subam a escada correndo. O primeiro que encostar, eu dou. E você tem dinheiro para ajudar todos. Mas você quer brincar. O primeiro que correr e tocar, eu dou. Aí vem aquele monte de morador de rua passando por cima do outro, moendo tudo para encostar a mão para ficar e você lá em cima rindo. Olha que legal, olha lá, pisou na cabeça do outro. E se é Deus, se isso aqui for verdade? É Deus podendo curar todos aqueles doentes, dizendo assim: é só quem entrar primeiro na água quando o anjo for. Imagina Deus e o anjo rindo. Viu lá? Não conseguiu. Olha lá, pisou no outro. Olha lá, puxou o outro no cabelo. Olha lá, estão saindo na briga os dois. Olha que engraçado o anjo. Gente, esse texto não faz nenhum sentido ser verdade. O problema é que às vezes a gente pensa num Deus assim, que coloca todos nós em disputa por uma bênção dele e coloca isso escondido como um mapa do tesouro, o primeiro que encontrar. E a gente fica aí se matando para querer ser um mais abençoado que o outro, porque vive nessa ideia mística, de misticismo, de encontrar Deus onde Deus não se revela, de ficar ali porque alguém disse que se ficar ali alguma coisa acontece. Né? Mas você chegar aqui e dizer assim: olha, eu ajoelhei nessa primeira cadeira aqui e Deus respondeu a oração. Então é nessa cadeira que Deus responde. Aí nós vamos brigar pela cadeira. Por isso que eu já fiz todas iguais. A gente já fez tudo da mesma coisa, parecida para confundir. Não, tô brincando, não faz isso. Mas já imaginou? É assim que acontece, é por essa regra, por essa fórmula. Não há fórmula, não há regra. O Evangelho é Cristo. Cristo não é nada escondido. Cristo não é um mistério na água. Cristo é revelado. E Cristo entra nesse lugar e diz: olha, pare de ficar vivendo nesse engano. E para acabar com isso, ele cura um.
E a pergunta de Jesus é objetiva, direta, clara. Ele olha para o porquê que ele escolheu esse? Não sabemos. Pode ser que seja o mais antigo, 38 anos ali, tentando, né? 38 anos esperando esse anjo, gente. 38 anos o sujeito está ali de brincadeira com a vida dele, outros zoando ele e ele está ali acreditando. 38 anos. Ele diz assim: quando o anjo agita, não tem ninguém que me ajude, porque eu sou paralítico, eu não consigo correr. E é claro que ali é cada um por si. Nessa ideia, cada um por si. Quem que vai lembrar, ó, gente? Agora para, a vez dele. E eu sou cego? Mas ele que fique sem andar. O que eu quero é ver. É claro que gera uma disputa que não tem nada a ver com o evangelho. Então, provavelmente, Jesus escolhe ele porque ele é o mais velho, não sabemos, mas é aleatório. E a pergunta é direta: olha, você quer ser curado? E a gente é tão preso ao misticismo que a resposta, em vez de ser, claro, eu quero, é o quê? Eu até quero, mas eu não consigo passar por esse processo. Porque tem outro que vai na frente. Jesus não perguntou isso para ele. Jesus não disse: então agora eu vou ficar sentado do seu lado, vamos esperar o anjo, a hora que ele vier eu te ajudo e não deixo ninguém na tua frente. Ele não faz isso. Jesus disse: você quer ser curado? Pega a tua maca, levanta e anda. Pronto. É isso. E quando ele levanta e anda, o que você acha que aconteceu com os outros? Ficaram esperando um anjo? O texto não diz, mas está implícito. É lógico que todos esses que podiam andar foram atrás de Jesus. Abandonaram aquela ideia mística, enganosa, mentirosa, fantasiosa de um anjo e de uma água miraculosa. E é isso que Jesus fez conosco. E é isso que ele quer fazer conosco. Que você pare de querer sentir Deus para tentar alcançar Deus e que você comece a crer em Jesus para encontrar Deus. Nós somos o povo da fé, não o povo do arrepio. Nós somos o povo que crê, não o povo que sente. A gente não está atrás de sensações, a gente está atrás de algo concreto, uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então, Jesus vem estabelecer o poder do Evangelho. E, em primeiro lugar, ele acaba com a nossa vida mística, com a nossa ideia mística de um Deus que está disponível, mas por meio de segredos, por meio de mecanismos, por meio de coisas absurdas. Absurdas. Você já deve ter ouvido muita coisa absurda, né? Vamos lá, vamos ser sinceros e honestos. Quem já abriu a Bíblia no Salmo 91 em casa achando que isso acontecia, que alguma coisa se deixasse? Isso é misticismo. Abre o Salmo 91 acordado lá da televisão. Porque o Salmo 91 aberto protege a casa. Quando que um livro aberto, por estar aberto, protege alguma coisa? O relacionamento com Cristo é pessoal, é vívido, é oração, é leitura da palavra, não é a palavra aberta num texto aleatório, porque eu acredito que sai dali alguma coisa do que está escrito e me protege. Eu confio em quem anda comigo, eu confio em Cristo. A gente tem que ser liberto disso. E esse texto nunca afirmou anjo nenhum curando ninguém, cano nenhum e nem água nenhuma curando alguém em algum lugar. Era só para explicar. Ó, eles ficavam ali porque era uma crendice. Uma crendice popular. Aí vem Jesus e acaba com isso. Cura um e os outros dizem: olha, agora nós não precisamos de um anjo mexendo na água, agora a gente tem um Salvador. Agora a gente tem alguém que anda com a gente. Agora a gente tem alguém que está comprometido conosco. Comprometido com a nossa cura de alma, com a nossa cura de coração e, junto com isso, com a nossa cura física, com a nossa saúde. Amém? Então, primeiro, o poder do Evangelho nos liberta do misticismo. Depois, é libertar do quê? Do tradicionalismo. Verso 9. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado, não te é permitido carregar uma maca. Olha só, o homem é curado depois de 38 anos. E o primeiro grupo que ele encontra diz para ele: faz favor, isso aconteceu no dia errado, pode voltar a separar. Faz favor. Pode? Não, 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 não. Vem cá, vamos quebrar duas pernas. De volta. Vamos arrancar sua coluna porque é sábado. Como assim você foi curado? Que jeito? Não, não pode voltar à tua situação anterior. Escolhe outro dia se quiser. Fala com Jesus para combinar para segunda. Mas sábado não. Esse é o primeiro grupo que o homem encontra. Então, apesar desse sujeito ter sido curado, apesar desse homem curado ter transgredido uma lei, quando ele carrega a cama, os líderes pegam ele como bode expiatório, mas eles querem quem curou. Eles querem quem fez aquilo. Então, antes de começar a perseguir Jesus, porque eles são esses guardiões, né, da fé,
esses membros do Sinédrio tinham a responsabilidade de investigar quem está vindo e curando no dia de sábado ou fazendo qualquer coisa no dia de sábado. Queriam evitar que falsos profetas aparecessem, e um sinal de um falso profeta era fazer alguma coisa no dia proibido, como no sábado. Então já começa com João Batista, que eles não gostavam, e agora passa para Jesus. E Lucas vai registrar que Jesus já tinha curado um endemoniado no sábado, já tinha levantado essa suspeita dos homens, que alguns dias depois desse milagre, que é relatado aqui em João 5, Jesus defende os discípulos, porque eles são acusados de transgredir o sábado, porque estão colhendo, apanhando espigas no campo para comer, e não pode colher nada no sábado, não pode trabalhar, mesmo que você esteja com fome. Mais adiante ainda, ele vai curar um outro no sábado, vai curar um homem das mãos ressequidas, das mãos encolhidas. Então Jesus sempre desafiou essas tradições legalistas dos escribas e dos fariseus. E por quê? Porque eles haviam transformado o sábado, que é uma dádiva de Deus para nós, um presente de Deus para nós, numa prisão cheia de regulamentos e restrições. Perceba, por que Jesus faz no sábado, se lá no Antigo Testamento diz que no sábado não pode? Porque o que Jesus faz nos sábados nunca foi proibido pelo que Deus estabeleceu. Quem proibiu foram os homens, porque eles pegaram o que Deus estabeleceu e mudaram. E mudaram. O sábado, que é para ser um descanso, e sábado, que é para ser um dia de descanso, Jesus separa um dia para descansar das suas obras, dando a entender que nós também temos que ter um dia para descansar dos nossos trabalhos e para esse dia nós separarmos para contemplarmos Deus, para cultuarmos a Deus. No Novo Testamento a gente percebe que o dia do Senhor é o domingo, por isso que para nós é o domingo esse dia. Não é? Há quem discuta isso, eu não quero entrar nessa celeuma, outra hora a gente fala disso. Mas fato é que o dia de descanso foi dado como uma dádiva, como um presente. Deus não é ativista. Tem um dia para tudo. E esse dia de descanso é para Deus, é para o Senhor. Só que aí eles fazem o quê? Pega esse dia abençoado e transformam ele num dia ruim, onde você não pode nada. Então os fariseus tinham acrescentado à lei de Deus as suas próprias definições minuciosas, as suas próprias tradições. Tá, no sábado é descanso, não pode trabalhar, mas o que é trabalho? Aí vai para a pergunta filosófica, né? Mas o que quer dizer? Não, não diz. Então nós vamos ter que entender, nós vamos ter que pormenorizar o negócio. E aí você cria um monte de coisa, né? Jesus mesmo pergunta, qual de vós, se tiver um animal atolado no sábado, e aquele animal é o teu sustento, se você perder ele, você perde a produção de leite, perde carne, perde tudo. Se é uma vaca reprodutora, você perde bezerros. Quem de vocês, só porque é sábado, deixa lá? Não, a gente vai resgatar, porque é propriedade, né? Mas às vezes, se vocês podem, então, curar um animal no sábado, eu posso curar alguém no sábado. Jesus tem que fazer essas perguntas básicas para eles entenderem as coisas. A gente é tradicional, gente. A gente gosta de tradicionalismo. Às vezes, uma tradição impregnada na gente, a gente não muda de mente porque aquilo foi grudado em nós e a gente diz, eu sou da tradição. Isso aqui para mim é tradição. Só que tradição, ela passa. Porque uma geração substitui a outra. Não é? Eu passei a minha infância inteira, passando Natal e Ano Novo na casa da minha avó. No litoral do Paraná. Inteira. Desde que eu tenho memória infantil, eu lembro daquele sítio. No distritozinho de Cachoeira, distrito de Antolina, litoral do Paraná. Minha avó faleceu em 95, se eu não estou enganado. A gente continuou se reunindo lá, que moravam ainda meus tios lá, tios e tias. E nós íamos para lá, a família inteira. A minha família é muito grande, da parte da minha mãe. Muito grande. Eu tenho 25 primos só de primeiro grau. Fora filhos e filhos. É gigantesca a família da minha mãe. E a gente reuniu o máximo deles. Até que eu conheço muitos dos meus primos segundos e terceiros. Aí foi passando, faleceu um tio, a tia que morava lá hoje mora com a minha mãe. Foi passando, passando, e o Alex e a Gabi não aproveitaram isso. Nadar no rio, subir para pegar ameixa na árvore. Porque a tradição para eles já foi outra. Era a casa da minha mãe. O que eles têm como memória de Natal e Ano Novo é com a minha mãe. Meu pai já tinha falecido quando eles nasceram. O Natal para eles é isso, é casa da avó. Não da bisavó, porque nem conhecia. Percebe como tradição passa? Porque uma geração vai substituindo a outra. Você tem suas tradições hoje.
Só que o dia que seus filhos casarem com outros, as tradições se misturam e aí já não vão fazer vocês fazer isso para nós só a morte. Como você não vai? Mas olha, eu sou outro. Eu crio a minha própria tradição. E a gente traz isso para a vida espiritual, para a vida com Deus, e é tradicionalista. Deus só se manifesta num tipo de culto. Deus só fala se acontecer desse jeito. Esses homens aqui pegam alguém que acabou de ser curado e dizem: não vale. Não vale porque não é do nosso jeito. Não vale porque não é da maneira que a gente quer. Faz o favor. Está anulada a sua cura porque não aconteceu no método certo. O método nosso. Tradição, tradição, tradição. Jesus já faz no sábado para acabar com isso. Com Cristo, nós temos o nosso sábado em pessoa. Jesus é o nosso descanso. Você descansa em Jesus. Jesus é o sábado. O sábado se cumpriu. Por isso que esse mandamento, que é o mandamento dos 10, no novo, está cumprido. Porque o descanso se encarnou. O descanso habita entre nós. Jesus Cristo é o nosso descanso. Jesus Cristo é o descanso de uma vida de obras para tentar ser salvo. Você tenta ser salvo do jeito que você acha que é certo. Uma vida de mérito. Jesus acaba com os méritos e diz: descansa das suas obras. Eu sou a tua salvação. Confia em mim, crê em mim. Descansa na minha obra, a obra da cruz. A única obra que é aceita pelo Pai, a de Jesus Cristo. Morte e ressurreição. Esse é o nosso descanso. E Jesus acaba com essas tradições, com esse tradicionalismo. Para os religiosos da época, o sábado significava inatividade. Porém, para Cristo, significa trabalho. Sim, não é que você vai parar a sua vida. A ideia é ter um dia de descanso, mas você sempre tem alguma coisa para fazer. Isso falando do ponto de vista de trabalho mesmo, manual. Para eles, o sábado representava sofrimento. Veja, se você tem alguma coisa para fazer no sábado, você não pode. Sofrimento, algema, quando é para ser descanso. Cristo diz: o sábado eu não fiz para que vocês ficassem presos, gente. Como se vocês fossem livres só quando estivessem trabalhando, porque o sábado é um peso. O sábado é descanso. É encontrar com Deus, é decidir ficar com a família. E é claro que se tiver que fazer algo, você vai fazer. Mas a ideia é lembrar de quem Jesus é para nós. Na visão deles, os religiosos, o ser humano foi feito para o sábado. Mas Jesus vai mostrar que é o sábado que foi feito para nós. Para eles, Deus fez primeiro o sábado, depois o homem. É mais uma regra na vida de um religioso, é mais uma tradição a ser cumprida e não tem como ir atrás, não tem como mudar, não tem como pensar diferente. É aquilo, e é aquilo, e é aquilo. A gente vai envelhecendo e a gente vai percebendo, né? Porque antes eu ficava muito chateado com as pessoas mais velhas que eram tradicionalistas e eu queria que elas pensassem diferente. Eu vou envelhecendo e vou vendo que a gente fica carrancudo e chato igual, né? A gente quer que os outros participem das nossas tradições e a gente não quer que ninguém mude nada de lugar, que ninguém mude uma peça do canto do lugar, porque senão perde. E a gente vai percebendo que isso é só chatice. Que isso é só chatice. A gente tem que entender que o outro vai ter a outra tradição. E louvado seja Deus, porque já pensou se fosse todo mundo vivendo igual ao primeiro, por tradições? Tradições passam, gerações substituem outras. As tradições vão passando. Agora, evangelho, palavra, permanece para quê? Para que gerações sejam lembradas. A gente não pode mover o dogma, a gente não pode transcender o evangelho, o dogma de Deus, a palavra de Deus. Isso permanece, isso é imutável. Agora, a tradição ela pode pular. Tradição ela pode mover. Então Jesus aqui quer acabar com o que fizeram com o sábado. Quer acabar com as nossas tradições inúteis, que na nossa cabeça nos ajudam na salvação. Tipo de roupa que veste. Né? Uma vez no ano eu tenho que ir em tal lugar, porque senão meu ano não. Não. A prova que eu faço é: olha a Deus e experimente no mim, para você ver como vai ficar igual ou até melhor. Que não tem. Agora, também não estou dizendo aqui que tradições boas devem ser abandonadas. Né? Se tem alguma coisa que é tradicional na sua família, que todo mundo gosta, não tem por que você desmanchar. Aquilo não interfere na sua vida, não interfere na vida espiritual de ninguém. Continue fazendo, todo mundo gosta, mas o dia que não der certo, não fique como se tivesse perdido tudo, o mundo tivesse acabado. Jesus vem destruir essa nossa mania de tradição. Em último lugar, o poder do evangelho. Primeiro veio nos libertar do misticismo, depois do tradicionalismo. E depois veio nos libertar da verdadeira condenação, daquilo que realmente nos condenava. O verso 14, que a gente leu, diz assim:
Jesus encontrou-se, ou encontrou mais tarde, no templo, e disse, aqui está falando com o que era paralítico e agora está curado. Olha, já estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Aí Jesus encontra o homem dias depois. O texto não nos permite estabelecer o momento do encontro, o dia do encontro. A gente não sabe se foi mais tarde no mesmo dia, a gente não sabe se foi mais tarde no outro dia ou se foi mais tarde dias depois. O texto diz que depois Jesus encontra ele, mais tarde. É a única coisa que o texto diz. Então, não tem no texto ou no contexto nada que indique também o porquê que esse homem está no templo. Porque ele tinha acabado de arrumar uma confusão com os homens, né? Porque ele está andando com a maca. Por que ele volta lá? Aqui o texto já não diz que ele está com a maca com ele. Mas eles sabem quem ele é. Então, já dá para ver que é um homem que, 38 anos sem andar, ele anda por onde ele tem vontade. 38 anos sem andar, eu acho que ele deve ter passado pelo menos uns 20 andando, né? Para poder compensar. E ele volta no templo. Ele está lá de novo. Então, esse homem tem alguma coisa nele que ele quer mostrar para todo mundo, que é ele curado. Eu fiquei naquele pórtico 38 anos esperando o anjo, nunca aconteceu. E olha eu aqui. Estou andando, porque encontrei com alguém, encontrei com Jesus. Então ele volta ao templo. E a gente percebe que ele está sendo vigiado. Eles querem saber quem o curou. Então ele é alguém sendo investigado, mas ele não tem problemas com isso. E ele vai. E Jesus está lá. E Jesus o encontra. E olha para ele e diz: Olha, viu? Você está curado. Olha, você está andando. Olha como você está curado. Jesus, agora eu digo uma coisa para você. Não continue mais no pecado. Porque pode acontecer algo pior. Primeira coisa que a gente tem que entender nessa fala de Jesus, e que a gente não pode concordar, é com a interpretação que dão a nós de que esse homem cometeu um pecado para ficar paralítico. Como Jesus estivesse dizendo que a paralisia dele está ligada a um pecado que ele cometeu. Porque se isso for verdade, e todos nós aqui nascemos pecadores, todos nós deveríamos ser paralíticos. Não é? Se um pecado é a causa dele ser paralítico, e todos pecaram, por que tem gente que anda como eu e você? Todo mundo tinha que ser paralítico, porque todo mundo peca. Então não dá para a gente ter essa definição, que um pecado causou a paralisia. Não é? A gente não pode entender o texto assim. Certo? Então, de momento, a gente tem que atentar para o tempo presente do verbo que Jesus está dizendo com ele. Por isso que a melhor tradução é: não continue mais no pecado, para que não te aconteça algo pior. Não é, não cometa o mesmo pecado que você aí vai piorar, ou um outro para acontecer algo pior do que ficar paralítico. Que Jesus está dizendo o seguinte: você foi curado. Agora tem uma outra cura para acontecer. A cura da sua alma. De corpo, resolvido. Agora você anda. Mas tem algo aí a ser tratado. Algo que está morto, não está mancando. Que é sua alma. Sua alma. Então agora você tem que abandonar o pecado. Você não pode mais viver no pecado. Nós vamos tratar agora, Jesus diz aí em entrelinhas, de um outro problema, muito pior do que a sua paralisia de 38 anos. Nós vamos tratar do problema do seu coração. Você precisa ser curado do seu pecado de fato. Você precisa ser curado de fato. O estado presente, então, indicava que esse homem não estava reconciliado com Deus. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus sabe disso. Que por mais que ele estivesse saudável fisicamente agora, aqui dentro ainda não. Por isso que Jesus fala. E aí nós não somos Jesus, né? Jesus sabe a situação espiritual de cada um aqui. Então Jesus sabe a situação espiritual dele. E diz, olha, isso aqui precisa ser resolvido com mais urgência até do que a sua paralisia. A gente precisa resolver. Então, agora que você está curado, coloque a sua mente e o seu coração em Deus para que não te suceda coisa pior se você continuar em pecado. Então, permanecendo nessa condição, em pecado, vendido ao pecado, escravo do pecado, está guardado para ele uma coisa muito pior do que 38 anos de enfermidade. E o que é pior que isso? Uma eternidade longe de Deus. Então, gente, essa relação entre doença e pecado, ou pecado e doença, é a preferida nossa, né, dos legalistas. Para a gente tentar culpar alguém pelo que está acontecendo. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente já incorreu desse erro? A pessoa está doente e diz assim, você não tem nenhum pecado para confessar? Não tem nada que você fez para você estar assim? Vai saber, né? Uma vez um irmão, e ele fez isso na maior inocência,
Era o jeito que ele entendia, e graças a Deus a gente conseguiu esclarecer. Ele disse assim: pastor, minha mãe é uma mulher crente, muito crente, piedosa, uma mulher com a vida ilibada, a igreja, uma mulher sem nenhuma mancha na sociedade, nos círculos que ela caminhava, uma mulher assim respeitada. Ela morreu de um jeito tão terrível, uma doença tão terrível, mingou ela, um sofrimento. Aí ele olhou para mim e disse assim: ela tinha, né, algum pecado escondido, né, que Deus cobrou lá no final. Parecia que não tinha, mas tinha. Eu olhei e falei: meu irmão, se por doença ruim Deus fosse cobrar, eu e você nem nascia. Não fosse cobrar pecado, não sobrava nada, a gente não ouvia, não enxergava, porque se Deus fosse cobrar no físico os males do nosso coração, nós estávamos perdidos. Não sobrava nada para ninguém, só para Jesus. Jesus seria o único saudável da história da humanidade. Falei, querido, a partir do momento que você tem um corpo, você está sujeito a tudo. A partir do momento que você tem um corpo, ele adoece, envelhece, enfraquece, né? Pronto, você vai morrer de qualquer doença que for. Se você tem maus hábitos, isso ainda agrava mais. Então, não tem nenhuma escapatória, né? Não tem nenhuma garantia. Nunca me esqueço quando um cardiologista de 27 anos, um sujeito que mexia com o coração o dia inteiro, estudou o coração a vida inteira, fazia academia e tudo, faleceu de um ataque fulminante dentro do hospital em Curitiba. Aí você pergunta, como? Aqui ele não tinha percebido. Como? Acontece. É assim que é. Morte para Deus só significa morte. Deus não fica pormenorizando. Mas a gente gosta de ligar, quando pior seja o estado de enfermidade, quando pior sejam as características próximas da morte, a gente liga para algum pecado, para nós tem alguma coisa que ele fez. Jesus diz: não, o problema maior foi resolvido na cruz. O problema maior é o coração. Ele olha, abandona o pecado. Não seja mais escravo do pecado para você dar indícios de uma cura na alma. Paralisia, você foi curado, você pode ficar de novo, você pode morrer de um outro jeito, não tem nada a ver. Vocês lembram do radialista lá, do avião da Chapecoense? Gente, o avião caiu e ele ficou vivo. E ele foi o primeiro a sair do hospital, que quase não teve nem escoriação, que lá era uma coisa absurda. E ele morreu jogando bola. Jogando futebol, ele morreu do coração. Quanto tempo depois? Um ano e pouco depois. O que isso tem a ver? Alguém disse que a morte não pegou na avião, pegou depois. Ah, eu fico vendo uns crentes aí que eu não consigo compreender de onde tiram isso. A gente morrer é morrer. É claro que se a gente puder escolher, né, 80, 90 anos ali, para não viver muito também, não dar trabalho para os outros, dormindo de preferência e sem dor. Né? É isso que a gente quer. Dormindo e sem dor. Que alguém acorde, chame, ó, acabou, acabou. Não sofreu, não fez ninguém sofrer, pronto. Ah, esse é o melhor dos mundos. Mas a gente não tem esse controle. A gente elimina risco, não é? Procura ter uma boa alimentação, eu não me incluo nessa. Mas procura fazer exercício, agora estou nessa também, para tentar eliminar risco. Mas a gente não tem garantia. Se tiver um tiroteio, você ficar de pé, você toma um tiro e morre. Se você deitar do lado de um muro de um carro, a probabilidade é menor, mas você pode morrer também. O cara pode te achar lá e dizer, eu vou matar só você. E pronto. Então você só diminui o risco, mas garantia você não tem nenhuma. É diminuição de risco. É isso que a gente faz. Agora, morte é morte. E Jesus diz assim, olha, não viva mais no pecado para que não te aconteça algo pior. Jesus não está associando a paralisia a um pecado, está dizendo que há algo pior do que ser paralítico, que é ser condenado, que é viver longe de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Então, da mesma forma que esse homem, que há 38 anos estava paralítico, não pôde servir como evidência, a cura da sua paralisia não pode servir como evidência da cura da sua alma, essa é a razão porque Jesus continua e diz, olha, agora não vive mais em pecado, não viva mais em pecado. Percebe então que nesse texto o Evangelho liberta a gente de buscar Deus onde Deus não está, em misticismos e maluquices da cabeça das pessoas. Liberta a gente das tradições, onde acha que Deus só está se for dentro da nossa caixa, do nosso jeito de ver Deus. E liberta a gente do pior. É a última parte do texto, mas é a mais importante. O poder que o Evangelho livrou você do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Você não vive mais pelo que você vivia.
Você não vive mais governado pelas suas vontades caídas, pelos seus desejos tombados. Você vive pela verdade do Evangelho. Essa liberdade nunca você alcançaria fora de Cristo. Poder dizer não para um desejo que antes para você era que nem feijão com arroz. Poder olhar para algo que antes satisfazia de um jeito imensurável e dizer: eu não preciso mais disso, eu tenho Cristo. Você dá valor a coisas hoje que antes você desvalorizava, dizia que não valia nada, e hoje você dá valor. Família, casa, esposa, filhos, até mesmo o trabalho. Você não trabalha mais só para ganhar dinheiro, você não trabalha mais só para agradar o patrão, você trabalha como quem trabalha para Deus. Como se Deus fosse o cliente que estivesse ali. Você faz como quem faz para Deus. Você já percebeu que às vezes tem gente que faz o que você faz infinitamente melhor do que você? Mas é você que faz. Aí você diz assim: por que as pessoas procuram os meus trabalhos, os meus serviços? Eu sei que tem gente que faz melhor. Pode ter gente que faça melhor, mas quando faz para os outros. As pessoas te procuram porque quando você faz para Deus. Essa é a diferença. Por isso que gente que parece mínima, que parece ninguém, quando faz alguma coisa, faz de uma maneira tão agradável. E diz assim: olha, conheço gente que faz melhor do que você, mas não faz do jeito que você faz. Se tratando de alguém que serve a Deus, a explicação pode residir nesse fato. Você não faz para a pessoa, você faz como quem faz para Deus. Paulo diz isso em uma das suas cartas. Quando você for trabalhar, não trabalhe para o seu patrão. Trabalhe como se fosse um funcionário de Deus. Como se Deus fosse o patrão. E ele é, né? Aí quando você faz para Deus, e não faz para quem está pedindo, mandando ou contratando, você está fazendo com o máximo que você pode, porque você está querendo agradar a Deus com aquilo que você está fazendo e não quem contratou. Experimenta fazer isso para você ver se você não vai passar a qualidade. Não qualidade para querer ficar mais lento, ficar mais rico. Isso vai acontecer, mas esse não é o sério. O ponto é, eu trabalho como se fosse para Deus. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com Deus diretamente, que é o meu trabalho, é o meu sustento, é o sustento da minha casa, é a minha profissão, é o que eu amo fazer. Mas Deus está envolvido nisso aqui. Amém. Eu trabalho como quem faz isso aqui para Deus. Então eu amo Deus. Deus, eu estou fazendo para o Senhor. E você vai ver como muda. Muda a visão dos outros a respeito do que você faz. E você não vai saber nem por que muda. Não vai às vezes perceber por que alguém que tão longe te contrata, por que alguém que conheceu você de nome, chegou em você e você diz: como isso é possível? Simples. Porque quando você faz, você não faz para quem contratou, você faz para Deus. Fazendo para Deus, aí corre. Aí a notícia anda. Agrada ao Senhor. Agrada a Deus. Esse é o ponto. Então nós vivemos para isso. Nós somos curados desse pecado de fazer as coisas com egoísmo para nós mesmos. Jesus nos libertou disso tudo. Jesus olha para ele e diz assim: você está curado, que bom. Agora tem outra coisa. Cuida do seu coração. Você se preocupou muito tempo com a sua paralisia, com as suas pernas. Começa a olhar a tua alma. Abandone o pecado e viva para Deus. Porque pode acontecer algo muito pior do que 38 anos deitado numa cama do lado de um tanque sendo enganado. Uma eternidade longe de Deus castigado. O que é muito pior. Por isso que Jesus manda para que ele cuide da sua alma. Para encerrar, esse relato aqui só é encontrado em João, não tem em outro evangelho. E vai nos mostrar, está nos mostrando algumas coisas sobre a nossa natureza humana caída no pecado, vendida ao pecado. Primeiro mostra como nós somos facilmente atraídos e sequestrados pelos misticismos hipnotizantes, né? A gente acaba acreditando em crendice, gente. O texto mostra como que aquilo que parece carregar uma verdade mágica e eliminar de nós por completo um problema, porque ele estava ali porque a cura era imediata. Então parece que essas coisas que prometem para nós pular um processo, né? Olha, eu tenho aqui um passe de mágica. Você não vai precisar estudar a vida inteira. Vamos aqui, ó. Vem no meu método. Aí, quando se aplica ao Evangelho, esses métodos místicos para ter de Deus uma resposta que leva um processo para ter. Que leva um processo para alcançar. Você tem que crescer como pessoa para atingir. Aí as pessoas, não, vem na campanha aqui da minha igreja, porque aqui você ora aqui, amanhã já está diploma, faculdade, tudo pronto, montado, assinado. Tudo por osmose, né? Encosta aqui o livro e entra aqui dentro do conhecimento. A gente acredita nisso para minimalizar a vida, para fazer a vida mais fácil. Não tem vida mais fácil. É todo um processo, mas a gente gosta. Então o Evangelho vai libertar a gente desse passe de imagem. Então, tem gente que aposta o futuro nele acreditando em carta.
Se a gente vira uma carta e diz, "Ih, essa carta não é boa. Às vezes não dá para tirar ela. Só substituir. Não, ela que virou. Mas depois a vida dele numa carta que virou em cima de uma mesa. Né? A gente acredita nisso. Gente que manipula pedra, osso, joga lá e diz, olha o que os ossos e as pedras estão dizendo. E tem gente que vai atrás disso. Aí tem gente que acha que o posicionamento das estrelas e dos astros com a lua, né, quer dizer alguma coisa. O universo conspirando. Como é que está o teu signo aí? Perguntar para mim, eu sempre digo, é dinossauro. Dinossauro não existe. Eu falo, pois é, nenhum existe. Então eu posso outro quiser. O meu é dinossauro. As pessoas acreditam nessas coisas absurdas. Então a vida delas nisso, gente. Tenta discutir com uma pessoa que acredita piamente nisso para você ver onde você vai parar. Tenta explicar para ela que a vida é resultado da tua escolha. Se você escolher mal fora de Cristo, você só vai colher coisa. Não, é porque a lua não está no lugar ainda. Mas o dia que a lua já a lua passa, ele perdeu, que nem o cometa Halley. Aí, mas só daqui uns anos de novo, aí pronto. As pessoas acreditam nisso. Pessoas que acreditam em silhueta em vidro, né? Um desenho, um vidro lá, depois olha lá, a silhueta, a sombra no vidro. Foi só a faxineira que não limpou direito. Foi só a mulher que tinha que limpar, que esqueceu daquele vidro e acabou não passando veja, multiuso direitinho. E aí ficou lá uma imagem, daí todo mundo corre para lá. Misticismo, preso a coisas que não são verdade, que não são fato. Para querer transferir para uma coisa que não entendem ou não querem entender os problemas da vida deles. Quando na verdade Jesus está revelado nas Escrituras como uma pessoa, como alguém para se relacionar, não como alguém como um mapa, como alguém escondido dentro de uma arca, lá na praia, não sei da onde, num buraco embaixo de uma pedra. Não, ele acaba o culto aqui, ele está na sua vida, ele vai para sua casa. Você ora, você fala com ele, você se comunica. Tem gente que toma sangue de animal. As pessoas fazem coisas mais absurdas em nome do misticismo. Então, Jesus não morreu para que a gente vivesse de crendice. Jesus morreu e ressuscitou para a gente entender que a gente tem que viver e morrer pela fé em quem ele é, no sacrifício dele por nós. Em segundo lugar, no texto, o paralítico encontrou de primeira alguém dizendo: não aceitamos a sua cura porque foi no sábado. Tradicionalismo. Se não for do nosso jeito, não dá certo. Jesus veio nos libertar disso. Jesus veio nos libertar. Porque na religiosidade, as razões para o que acontece na vida dos outros, as razões para a alegria do outro, para a paz do outro, para o amor que o outro encontrou, só pode ser justificada se estiver dentro do nosso parâmetro, gente. Eu vivi o tempo da igreja renovada difícil, minha adolescência nos anos 80. Você chegava na igreja sorrindo, porque encontrava os amigos. O meu cunhado era meu amigo de igreja, nós éramos inseparáveis. O pastor Ricardo, a gente se encontrava na igreja, ficava rindo e tal. Já vinha alguém mais velho. Você está na igreja? Aqui é cara brava, aqui não tem lugar para rir. Aqui não há lugar para isso. Arranca a alegria dos outros, arranca a paz dos outros. Você levantava para ir no banheiro, já ia dois atrás de você. Ó, rápido aí que é o culto. Você não pode sair. Tradições e tradições e tradições que amarram, sufocam e não deixam ninguém livre de fato. E isso só cria mais pessoas iguais, só reproduz pessoas assim. Só reproduz mais pessoas duras com os outros, duras consigo mesmas, que não conseguem encontrar e ver alegria na vida de ninguém, que não pode ser alegre, não pode ser feliz. É vida de seriedade. Claro que o evangelho é algo sério. É lógico que a gente não brinca quando fala da palavra de Deus e não deve. Mas e como que faz? Jesus chega num casamento onde acaba a alegria, que para o judeu é simbolizada no vinho. Para judeu, o vinho e a alegria são sinônimos. E acaba e Jesus multiplica. E Jesus transforma a água em vinho e dá mais. Mas se Jesus fosse um da nossa denominação, ó, já está errado, vocês estão tomando vinho, esse dia da graça que acabou. Vamos beber água. Isso vai ser um chato. Entende? Livrar a gente disso. Desse tradicionalismo pesado. O sujeito, 38 anos, gente, sem andar. Aí vem alguém e diz assim, não vale. Esse sujeito teve muita ainda paciência, porque se é domingo, eu digo, cara, já consigo dar uma voadora. Apesar de eu estar andando há 5 minutos, nós vamos resolver isso aqui. Como? Como 38 anos eu não consegui andar e você diz que não vale? Porque é um sábado eu tenho que voltar a ser o que eu era.
Que sentido tem isso? Para a cabeça de quem pensa assim, tem. Não vale você ser feliz porque não é do jeito que a gente faz. Então volte a ser triste agora. Volte a depressão aí, pega ela de volta. Vai ter que ser pelo processo. Ah, eu não sei vocês, mas isso me deixa muito irritado. O que a gente faz aqui, que a gente pretende aqui, é que a gente seja livre, com responsabilidade, é óbvio. Você está no Evangelho. Na graça de Deus, na liberdade do Evangelho. Certo? Em último lugar, o texto crava, estabelece que os milagres de Deus sempre apontam para a nossa libertação da alma. Todo milagre de Deus, além de ser uma cura física pontual, né? Esse sujeito era paralítico, era um milagre apontado para aquilo, não andava, 38 anos, agora anda. Mas para além disso, há o sinal da salvação. Aponta para que Cristo é o Salvador da nossa alma. De maneira que a nossa visão pode nos trair e a gente terminar a vida sem enxergar. Se a alma estiver curada, não tem problema morrer cego. De maneira que os nossos ouvidos vão envelhecer, a gente vai ouvir cada vez menos, a ponto de precisar de aparelhinho quando tiver velhinho. Mas se a alma está em Cristo, a gente está salvo, liberto, saudável de alma. Já viram aquele vídeo da senhorinha com Alzheimer? O vídeo que viralizou, né, na internet. Ela não lembrava do filho que estava perguntando, não lembrava de ninguém. Daí o sujeito perguntou, e Jesus? Ela, Jesus é o meu salvador. Jesus é aquele que morreu por mim e me tirou do mal. Ela não lembrou de ninguém com Alzheimer. Mas é terrível morrer com Alzheimer. Claro que é. Qualquer enfermidade é. Mas é muito pior não lembrar de Jesus. O coração que veio ser curado. Jesus veio libertar a nossa alma. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar. Eu quero orar aqui um pedido de oração.